Olá pessoal, vamos dar continuidade a subespaços vetoriais com o conteúdo subespaços vetoriais gerados. Então aqui vamos para a definição. Então sejam V um espaço vetorial, tá? E aí a gente vai pegar alguns elementos desse conjunto V, que no caso a gente vai chamar de conjunto A. Então vai ser V1, V2 até Vn, ou seja, N elementos, tá? A gente vai lá e pega uma certa quantidade de elementos. Então, esse conjunto A é um conjunto não vazio, né, de V. Aí, o conjunto S é formado por todos os vetores de V que tem a seguinte característica. São combinações lineares, tá, dos vetores de A. Então, você pega V1, V2, Vn e faz todas as combinações lineares entre esses vetores, tá? Aí ele está afirmando que esse conjunto formado por todas as combinações lineares desses N vetores aqui, ele é um subespaço vetorial de V. Ele está afirmando isso daí, tá? Então, o conjunto A, ele não está falando nada sobre o conjunto A, e sim sobre o conjunto S, que é uma combinação linear destes vetores. Então, nesse caso aqui, o conjunto S ele é da seguinte forma, né? Vamos ver como que ele é obtido, né? Pela definição. Então, a gente vai chamar de W todos os vetores do conjunto S, tá? Então, esse W pertence ao V, e esse W ele tem qual característica? É uma combinação linear aqui, ó, de V1, V2 e Vn. Pronto. Então, essa é a definição, tá? Então, só que aí ele afirmou, né, que é um subespaço vetorial de V, esse conjunto S, só pelo fato dele ser uma combinação linear de vetores tirados lá do conjunto V. Aí a pergunta é, como é que a gente faz para provar? Vamos fazer isso? Porque ele está afirmando, mas seria interessante que a gente soubesse se realmente é verdade, tá? Então basta que a gente, vamos só lembrar aqui, né? Você faz, ó, visto que aqui são a adição usual, então seria assim, né? Você faz a adição de dois vetores que pertencem ao conjunto S, e aí, se essa resultante pertencer ao conjunto S, né? Esse é o I, tá? Depois você passa para o 2i. O que é o 2i? Você pega um escalar, um número real, multiplica por qualquer vetor do conjunto S, e se pertencer ao conjunto S, aí você diz que é subespaço esse conjunto aqui, esse conjunto S, tá? Então, no caso aqui, ou seja, basta que vai manter fechamento em relação às operações de adição e de multiplicação, tá bom? Então, é isso que a gente vai provar, ou seja, apenas esse item I e 2i para esse conjunto S dado aqui dessa forma genérica, tá? Então, vamos lá provar? Então, demonstração, né? O que a gente precisa? De tudo que nós temos aqui nas duas condições, são dois elementos do conjunto S e um escalar, a gente precisa. Então, vamos lá. Sejam alfa pertencente aos reais e U e V pertencente a S. Bem, como esse aqui é um escalar, não precisa comentar nada sobre esse, mas U e V eu preciso necessariamente pegar dois elementos que com certeza pertencem ao conjunto S. Como que é? Se esse U pertence ao conjunto S e todos os elementos do conjunto S são combinações lineares de V1, V2 até Vn, então eu vou lá e escrevo isso. Tá? Então, o elemento U é um alfa1 V1, mais um alfa2 V2, mais um alfa-n Vn. Do mesmo jeito para o outro elemento do conjunto S. É um beta1 V1, mais um beta2 V2, até um beta-n Vn. Tá? E aí o que a gente faz? Vai para o item I, que é a adição. Você pega os dois elementos U e o elemento V, você soma. Tá? Como nós temos aqui, por exemplo, aqui é V1 e aqui é V1, você soma, então você pega os escalares aqui, coloca V1 em evidência e ficaria assim, né? V1 se multiplica aqui, né? Alfa1 mais beta1. Aí nós temos do mesmo jeito para o V2. Alfa2 mais beta2 V2 até alfa-n mais beta-n Vn. Bem, aí se você chamar, por exemplo, o alfa1 mais beta1 de um gama1, por exemplo, então ficaria gama1 V1 mais gama2 V2 mais gama-n Vn, que no caso o que é isso? É uma combinação linear de vetores V1, V2 até Vn. Então, pertence ao conjunto S. Tá? Então, ou seja, é um escalar vezes V1, um outro escalar vezes V2
e um nésimo escalar vezes Vn. Tá? Então pertence ao conjunto S. Então, do mesmo jeito, a gente faz para o item 2i. Né? Você pega um escalar alfa e multiplica por u. Esse aqui é o nosso elemento u, que pertence a S. Aí faz a distributiva aqui, né? Tá? E assim por diante. E aí vai ficar ó, um escalar vezes V1, um outro escalar vezes V2, até um outro escalar vezes Vn. Então, isso daqui é o quê? Uma combinação linear. Isso aqui é uma combinação linear de quem? De V1, V2, Vn. Tá? Se é uma combinação linear de V1, V2 e Vn, é essa, vamos dizer assim, todos os vetores que pertencem ao conjunto S têm essa característica. Então, esse cara aqui pertence, né, ao conjunto S. Tá? Portanto, se o item I e 2i são verdadeiros, ou melhor dizendo, manteve fechamento em relação à operação de adição e multiplicação, aqui, né, o conjunto S, então S é subespaço vetorial de V. Pronto. Então, toda vez quando você pegar um conjunto A que é retirado de um espaço vetorial e você fizer todas as combinações lineares desses vetores, o que resultar é chamado de subespaço vetorial gerado por esse conjunto A. Ou seja, diz-se que o conjunto A é gerado pelo conjunto, ou melhor, diz-se que o conjunto S é gerado pelo conjunto A. Notação S é igual a um G de A. Ok? Então, a gente vai para alguns exemplos, né? Tá? Ou seja, a gente vai retirar alguns elementos do conjunto V e vamos verificar o que ele vai gerar. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar com alguma coisa que a gente já está familiarizada, que seria, por exemplo, R3. Quando a gente pega uma reta, por exemplo, e todas as combinações lineares, você vai pegar um vetor, né? Tá? Um vetor. Tá? Todas as combinações lineares de um certo vetor, você vai pegar múltiplos desse vetor, então vai ser uma reta que tem a mesma direção desse vetor e que passa pela origem, visto que o vetor nulo está lá. Né? Mas vamos para um exemplo aqui numérico, né? Do que só ficar comentando. Então, determine o subespaço gerado pelo conjunto A. Olha só o que acontece. Então, se a gente for observar, geometricamente, deixa eu só colocar rapidamente aqui, né? Tá? Vou só colocar aproximadamente. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui é o eixo X, aqui, tá? Aqui é o eixo Y, e aqui nós temos o eixo Z, ok? Tá? E aqui nós temos esses dois vetores. Vamos mudar de cor aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, de azul. Então, esse aqui é o vetor 1. Eu não vou fazer exatamente a direção dele, tá? Só para a gente ter uma noção. Ok? Vou colocar, por exemplo, o V1 aqui, mais ou menos. Tá bom? E aqui, mesmo jeito, o V2. Tá bom? Vetor V2 para cá. Ok? Tá. Aí, o que a gente vai fazer? Todas as combinações lineares de V1 com V2. Ou seja, eu vou pegar um número maior, menor, menor do que V2, tá bom? Então, sempre vai ser o quê? A regra do paralelogramo, um vetor que eu vou encontrar. Que, no caso aqui, vai varrer o quê? Todo o plano onde estão esses dois vetores. E é lógico que o vetor nulo, por exemplo, ele pertence ao esse subespaço vetorial que vai ser gerado por esses dois caras. Por quê? Se você pegar 0V1 mais 0V2, vai dar o vetor nulo. Não só isso, tá? E pelo fato de o vetor nulo, ele sempre pertence, todo elemento nulo, ele pertence a todo espaço vetorial. Então, é como se estivesse dizendo assim, dado esse ponto 0, 0, 0, este vetor V1 e esse vetor V2, o que vai gerar? Né? O que vai gerar? É como se estivesse dizendo, então, determine o plano, né, onde você tem o ponto 0, 0, 0 e esses dois vetores diretores. Então, a solução desse primeiro problema aqui, a gente já sabe qual é a solução, ou seja, a solução não valor numérico, mas a gente já sabe o que vai ser como solução. Dois vetores, que se a gente for observar, 1, menos 2 e 3, e 2, 1 e menos 1, esses dois vetores não são linearmente dependentes, ou seja, não estão numa mesma linha reta. Tá? São dois vetores LI, assim como foi desenhado nesse exemplo aqui. Tá? Então, dois vetores linearmente independentes vão gerar um plano que passa pela origem do sistema tridimensional. Então, quando a gente for resolver esse problema, a gente já sabe que a solução tem que ser a equação de um plano. Tá bom? Então, vamos lá. Então, todo esse comentário aqui, né,
Tá? Essa observação é o que eu fiz esse comentário agora em relação à parte geométrica, tá? Que a gente já sabe a solução. Então vamos lá, passo a passo. Tá? Passo a passo. Então vamos começar com a devida notação apropriada. Tá? Então, eu quero determinar o subespaço, então a gente vai chamar de S, que é igual a G de A, que é gerado pelo conjunto A, ou pelos vetores do conjunto A. Tá? Aí você vai lá, sempre você escreve o quê? Você dá um nome para todos os vetores que pertencem a esse subespaço S. Eu vou chamar de W. Tá? Então, se esses vetores aqui, ó, V1 e V2, eles foram tirados de onde? De qual espaço vetorial? Você pode chamar, antes eu chamava de V2, né? Ou melhor, V3. Então daqui para frente eu vou chamar de R3, porque tem 3 coordenadas. Tá bom? Então, o W pertence a quem? Ao espaço vetorial V3, ok? Onde esse W é uma combinação linear dos dois vetores, de onde? Desses dois vetores que estão aqui no conjunto A. Pronto. Então, essa é a notação genérica para esse exemplo específico. Tá bom? Então, a solução, no caso, é aqui. Então, vamos lá, partir para o seguinte. Então, o que é que tem que ficar claro aqui? Tá? O que tem que ficar claro? Que a solução, a partir do momento que você encontra quem são todos esses W, é a solução do nosso problema, que é o nosso subespaço vetorial. E aonde que a gente encontra esse W? É justamente aqui, ó, bem aqui, ó, bem aqui. Tá? Ou seja, você resolve essa equação asterisco aqui. Tá? Então vamos lá, passo a passo. Né? Então, como é que é a solução do problema? Começa com a solução. São todos os vetores W que pertencem ao R3. Então você pega, escreve aqui novamente, né? Tá? W pertence ao R3, e aí você diz como que é a característica de um vetor que pertence ao R3. Aí você vai lá e escreve aqui, ó, é x, y, z. Tá? Se fosse matriz de 2×2, você colocaria uma matriz de ordem 2×2 e colocaria, por exemplo, x, y, z e w. Só não colocaria isso por causa do w. Então, A, B, C e D, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Então, a solução pergunta quanto é que vale o x, quanto é que vale o y e quanto é que vale o z. A partir do momento que você souber quanto é que vale cada um, é o nosso subespaço que vai ser gerado por esse V1 até V1 e V2. Tá bom? Então, a gente vai determinar x, y, z usando quem? Esta fórmula aqui. Então, vamos lá. Vamos partir para ela. Então, esta fórmula asterisco aqui, está aqui ela, vou só colocar novamente aqui. Tá? Eu prefiro passar esse w para cá, então nós temos a mesma equação. E vamos substituir quem? No valor do V1 e o valor do V2. Tá? Aqui, então no caso aqui, ó, esse aqui é o nosso V1. Tá? E esse aqui é o nosso V2. Vamos verificar se está correto. 1, menos 2 e 3 aqui. 1, menos 2 e 3. E aqui 2, 1 e menos 1. Tá? Aqui, ó, 2, 1 e menos 1. Pronto. Então, essa aqui é a equação asterisco. Você vai lá e desenvolve ela. Aqui eu já coloquei direto a matriz aumentada. Já fiz uns comentários antes. Mas a gente pode fazer aqui a parte, caso seja apropriado. Mas, no caso aqui, já vou fazer direto, que já fiz em outros exemplos anteriores. Bom, mas ficaria assim, ó. A primeira equação ficaria 1 vezes, tá? Eu vou fazer apenas a primeira, tá bom? Aqui, ó. 1 vezes A1 mais 2 vezes A2 igual a x. Então, ficaria assim, ó. 1A1, certo? Mais 2A2 igual a x. Vamos fazer as outras logo? Só para esse exemplo, e o restante depois a gente dá um salto. Então, menos 2A1, ficaria aqui assim, né? Menos 2A1. Em relação a A2, 1 vezes o A2 mais o A2 igual a quem? A segunda coordenada, que é y. E a última parte ficaria A1 vezes 3, 3A1, certo? Menos 1 vezes o A2, menos o A2 igual a z, tá bom? E o interessante é que é apropriado a gente sempre usar a matriz aumentada do sistema. Por que é apropriado? Porque aqui nós temos isso aqui tem que lembrar que essa equação asterisco vai dar um sistema, sempre vai dar um sistema.
Tá? Em quais variáveis? Nas variáveis A1, A2, AN. Tá? Essas são as variáveis do sistema. Então, essa aqui é a mesma equação asterisco. Só que a pergunta não é aqui, ó, olha aqui em cima. Vamos voltar? Eu quero saber quanto é que vale x, y e z. Então, se eu quero saber x, y, z, eu vou fazer uma discussão desse sistema. Uma discussão desse sistema. Eu não quero saber A1 e A2, eu quero saber x, y, z. Então, quando a gente vai lá e utiliza a matriz aumentada, por mais que seja algo bem rápido a gente desenvolver isso aqui, eu acho apropriado a gente ir logo direto à matriz aumentada, porque aí você não olha para as variáveis do sistema, que é A1 e A2. Ok? Ou seja, toda vez que a gente vai resolver um subespaço gerado, determinar um subespaço gerado por um conjunto A, sempre vai ser uma discussão de um sistema. Sempre é uma discussão de um sistema. Bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, os coeficientes do A1 é 1, menos 2 e 3. É a primeira coluna aqui, ó. 2, 1 e menos 1, a segunda coluna, 2, 1 e menos 1, pronto. E a terceira coluna, os termos independentes x, y, z que estão aqui, ok? Então você vai lá, vai lembrar que é apenas a discussão do sistema, então vamos discutir. Então multiplica por 2 e esse soma, dá 0, né? Então essa parte aqui eu já, depois vocês verifiquem, né? Ok? Então eu vou fazer direto aí. Tá? Então, fazendo escalonamento, chegando em 0 aqui. Tá? E aí, depois, vai lembrar que a gente tem que fazer o escalonamento aqui e zerar esse cara bem aqui também. Tá bom? Vai zerar esse cara. Aí, como que foi feito aqui? Eu vou dizer assim que eu usei vamos dizer assim, uma quarta operação elementar. Então, eu vou colocar como que seria ela. Então, essa linha de número 3 aqui, eu vou substituir por quanto? Vale lembrar que aqui seria bom que fosse, se fosse quanto? A unidade, mas não é. E aqui tem que ser igual a 0. Então, você pode dividir isso aqui tudo por 5, mas no caso aqui, como é a última etapa de escalonamento, né? Então eu prefiro logo fazer direto. Ou seja, eu procuro, como que tem um 7, eu vou multiplicar o 7 a linha de cima. Então seria 7 vezes a linha 2 e a outra 5 vezes a linha 3. Porque quando a gente faz isso, depois a gente analisa o sinal, tá? Ó, 7 vezes 5 dá quanto? 35. E 5 vezes 7? 35. Para dar 0, na hora que você vai somar, basta que tenha sinal trocado. Como aqui é mais, aqui é menos, então eu vou deixar os dois positivos. Pronto, tá? Então você faz apropriado o jogo do sinal bem aqui, do jeito que você achar apropriado. Tá bom? Então, 7 vezes 5 dá 35. E 5 vezes menos 7, menos 35. Aí você soma aqui, tá bom? E deu esse valor. Menos x mais 7y mais 5z. Tá? E aí, detalhe, tá? Toda vez quando você faz uma combinação linear, aqui ó, uma combinação linear, aqui, essa, tá? Quando você faz uma combinação linear, que é essa segunda parte aqui, deixa eu pegar aqui. O que é essa primeira parte, o lado esquerdo? É uma combinação linear de V1 com V2. Toda vez quando você atribui um valor para 1 e para 2, sempre você vai encontrar um elemento ou um vetor lá do conjunto S. Né? Então, basta atribuir um valor para 1 e para 2. Ou seja, isso aqui sempre vai gerar alguma coisa. Tá? O que significa gerar alguma coisa? O que eu quero dizer com isso? Que essa equação asterisco sempre vai ser um sistema possível. Porque não tem como, por exemplo, eu vou atribuir um valor para 1 e para 2 e não vai gerar nenhum vetor do R3. Lógico que vai gerar. Então, isso que tem que ser importante, né? Você observar que na hora que você vai resolver esse sistema, quando você finalizar o escalonamento, você vai observar lá o quê? Opa! Mas esse sistema, ele é sempre possível, porque os vetores dados sempre vão gerar alguns vetores, né, lá no espaço vetorial ou no subespaço vetorial. Então tá, então vamos finalizar aqui. Então quando você olha para cá, aí a pergunta é, existe alguma restrição para que esse sistema aqui seja possível? Porque eu sei que ele é possível. Então você olha, vou colocar pontilhado aqui, né, tá? E aqui eu tenho um escalonamento. O que significa aqui? Que aqui é A1, 1 a 1 mais 2 a 2 igual a x. Não tem problema nenhum, tem uma equação. Aqui eu tenho 0 a 1 mais 5 a 2 igual a esse outro valor.
Mas na última equação existe uma restrição, porque aqui eu tenho 0 a 1 mais 0 a 2. Quanto é 0 a 1 mais 0 a 2 se esse sistema aqui ele é sempre possível? Opa, esse cara aqui tem que ser 0. Ok? Então aí é o momento de a gente fazer justamente o quê? A discussão do sistema. Tá? Então quando existe uma restrição para que o sistema seja possível, aí você sabe que ele não vai gerar todo o espaço de onde foram tirados os vetores. Por exemplo, esses vetores aqui, eles foram tirados de onde? Do R3 ou do V3. Então, esses dois vetores não vão gerar todo o R3 ou o V3. Mas a gente já até viu aqui, né? Vai gerar o quê? Um plano, que já é um subconjunto do espaço vetorial R3. Tá? Então, vamos voltar para cá. Então, o que a gente tem que fazer? Como a combinação linear de vetores sempre gera um subespaço, então o céu asterisco, que é esse aqui, né, tá, é sempre possível. Assim, para que o céu seja possível, tem-se que esse valor tem que ser 0. Então, pronto. Isso é igual a 0. E aí você escreve a solução do sistema. Ou melhor, a solução que é o subespaço. Então, vamos lá. Tem duas formas. Eu, particularmente, prefiro a segunda, mas depois comento o motivo. Portanto, S, que é o G de A, que é, lembra? É o W. A solução é o W. A solução é o W. Quem é o W? É XYZ. Mas é qualquer XYZ? Não. É o XYZ que tem esta restrição aqui, ó. Menos x mais 7y mais 5z igual a 0. Então, nós temos aqui. Ok? E o que mais? Aqui no caso, ó, y e z são as variáveis livres. Tá? Nesse caso. Né? Então, particularmente, eu nem precisava colocar esse x aqui, mas eu posso colocar porque são números reais, tá? Mas ok. Então, vamos lá. Então, x, y e z, todas as variáveis do problema aqui são números reais, ok? Tá? Agora, para um conteúdo um pouco mais para frente, que é chamado de dimensão, é mais apropriado você pegar e finalizar o nosso problema, vamos dizer assim. Mas antes, vamos observar aqui o que foi comentado antes. Foi comentado que vai gerar o quê? Um plano. Então, se você olhar apenas essa primeira parte aqui, ó, x, y, z. O que é esse x, y, z? É todo o R3. Mas aqui foi comentado, não é todo o R3. É tal que temos mais essa parte aqui. O que é isso daqui? Opa, isso aqui é a equação de um plano, na forma geral. É ax mais by mais cz mais d igual a 0. Tá aqui, ó. Mas o d é 0. Então significa que passa pela origem. Pronto. Então, aqui nós temos a equação do plano. Então, aquilo que a gente já tinha previsto lá no início da resolução, né, apareceu bem aqui. Tá? Então, mas eu acho mais apropriado essa outra solução. Ou seja, aqui apareceu somente um sistema, às vezes aparece mais de um. Como assim mais de um? Depois a gente pode até comentar mais para frente, né? Para não ficar complexo aqui. Então, isso aqui é igual a 0. Então, você vai lá, deu um único sistema. Quantas variáveis livres? Y e z. Ou seja, você vai lá e isola x em função de y e z. Então, nesse caso aqui, ó, y e z são as variáveis livres e x vai ficar em função de y e z. Então, você aqui, ó, isola nesta equação aqui x. Vai ficar assim, ó, pega aqui, ó, nesta equação, você vai lá e isola aqui. Tá? Então, x é igual a 7y mais 5z. Portanto, né, o conjunto S, que é gerado pelo conjunto A, vai ser 7y mais 5z, vírgula y, vírgula z, tal que o y e z são números reais. Pronto. Agora você tem um subespaço gerado. Tá? Aí você pode até fazer um teste, né? Teste. Vamos pegar qual que era o vetor mesmo? Vamos pegar lá em cima. Tá? Quais eram? 1, menos 2 e 3. Deixa eu colocar ele bem aqui, né? Aqui na solução. 1, menos 2 e 3, que é o V1, né? V1, vou colocar ele bem aqui. Tá? 1, menos 2 e 3. E aí você faz um teste aqui, né? Coloca aqui, ó, as variáveis livres são igual a quanto? Y e z. Então pega o menos 2 e o 3, coloca aqui, ó. Menos 2 e 3, aqui tem que dar quanto? Tem que dar igual a unidade. Tá bom? Então você coloca aqui o menos 2 aqui, ó. 7 vezes menos 2 dá menos 14. Tá? Menos 14. E aí você coloca o 3 aqui, 5 vezes 3, 15. Menos 14 mais 15 igual a 1, que é esse valor que nós temos aqui. A mesma coisa para o V2, tá? Então, até uma forma da gente, vamos fazer assim, tirar uma prova, né? Se você pegou certos vetores ali, fez
todo o procedimento para encontrar o subespaço vetorial gerado pelos aqueles vetores, aí quando você encontrar esse subespaço, você faz um teste aqui, pega um, dois ou todos e substitui aqui vamos dizer assim, no vetor genérico. Olha só, isso aqui a gente chama de vetor genérico, tá? Esse aqui é o W, é o vetor genérico do subespaço vetorial S, ok? Então tá. Então aqui nós temos o primeiro exemplo, né? Primeiro exemplo. Tá? Então vamos para mais alguns outros exemplos, né? Desse subespaço gerado por um conjunto A. Então nós temos aqui a letra B, né? Então nesse caso aqui foi dado que um conjunto A, 3 vetores de onde? Do R2. Então você vai lá e escreve S, que é igual a G de A, aí você coloca de novo, é o W. O W quem é? É a solução, tá? Pertence ao R2. Então você vai lá e escreve, ó, como que é a solução. A solução é XY. Bom, então no momento que você encontrar o valor do X e o valor do Y, você tem a solução do problema. Só que onde que a gente encontra o valor do X e Y? Aqui, ó, nessa equação aqui em cima, asterisco sempre. Tá bom? Então, primeiro você diz quem é o vetor genérico solução, porque pertence ao espaço vetorial de onde foram tirados esses caras aqui, certo? Esses 3 vetores, ou os vetores do conjunto A. E aí você escreve quem é a solução. E depois pega esse cara aqui e escreve como combinação linear dos vetores dados no problema. Tá? São esses 3 aqui. Pronto. Então, W é uma combinação linear de V1, V2 e V3. Eu gosto de colocar o W para o outro lado, né? E vai lembrar, a partir do momento que você substitui os 3 vetores, você já pode ir direto para a matriz aumentada. Como é que é a matriz aumentada? Coeficiente, primeira coluna, os coeficientes da primeira variável, 1 e menos 3. Aqui, ó. A segunda coluna, os coeficientes da segunda variável, 2 e 4. Né? Aqui é um 4. Vamos ver lá em cima qual que é o valor mesmo. 2 e 4 aqui. Tá? 2 e 4. Ok, pessoal. Vamos só ajeitar aqui, tá? Esses vetores. Vou colocar o menos aqui, ok? O vetor é 2 e menos 4 para o V2. Vou colocar onde? Aqui. Menos 4 também. Ok? E vamos dar continuidade aqui o desenvolvimento. Tá? Então, nesse caso aqui nós temos 1 e menos 3 aqui, 2 e menos 4, 3 e 2 e x e y. Ok. Aqui vai lembrar que seria a igualdade. Vamos fazer a discussão deste sistema. Tá? Então, multiplica por 3 e soma dá 0 aqui. Multiplica por 3 aqui dá 6 menos 4 dá 2. Multiplica por 3 aqui dá 9 mais 2 dá 11. Por 3 aqui soma dá 3x mais y dá 3x mais y. Tá bom? Então tá. Aí, nesse caso aqui, a gente tem que fazer a discussão desse sistema. Aí você olha lá e verifica. Né? Eu tenho 3 variáveis. Ó. É 1 a 1, mais 2 a 2, mais 3 a 3 igual a x. Aqui ficaria 2 a 2, mais 11 a 3. Ok? Igual a 3x mais y. Então, assim, aí vem a pergunta, tá? Este céu aqui, ele é sempre possível. Ele é sempre possível porque os vetores sempre vão gerar o quê? Um subespaço, né? Ou algum vetor. Então, aí você pergunta, mas existe alguma restrição para gerar o quê? Quais vetores? Primeiro, a gente está supondo que está gerando quem? Que o W é todo o R2, tá? Se caso não vai gerar o R2, vai gerar alguma coisa, vamos dizer assim, um subconjunto menor do que o R2. Então, vamos lá. Então, no caso aqui, né, você vai lá e observa. Essa equação que nós temos aqui também, nós teríamos, por exemplo, uma restrição se acontecesse algo da forma 0, 0, 0. Aí a gente teria que dizer que aqui tem que ser quanto? Para que o sistema seja possível, tem que ser 0. Tá? Só que não temos esse tipo de situação. Ou seja, não importa os valores de A1, A2 e A3 que a gente vai substituir, sempre vai ter solução. Sempre vai ter solução. Não existe restrição nenhuma também para x e y aqui. Ou seja, vai gerar todo o R2. Então, é assim um exemplo que a gente observa quando que vai gerar todo o espaço vetorial, tá? Quando que o conjunto A vai gerar todo o espaço vetorial de onde esses elementos, esse conjunto A foi retirado.
Então, nesse caso, o subespaço S é todo o espaço vetorial V, que nesse exemplo aqui é o próprio R2. Então, como o céu é sempre possível, então precisa-se analisar a restrição, caso exista, né, para que ele seja possível. Observando o céu escalonado, esse aqui, né, verifique-se que não existe restrição para que o céu seja possível. Não existe. Então, a partir do momento que existe, aí você determina o subespaço, que é um conjunto, vamos dizer assim, menor do que o conjunto V. Tá? Então, assim, S é todo o espaço vetorial V, ou seja, S é o R2. Tá bom? Então, vamos para mais um exemplo aqui. Então, no caso aqui, nós temos aqui um conjunto formado por 3 vetores das matrizes 2 por 2. Então, vamos lá. O conjunto S, que é igual a G de A, é a solução. Como é a solução? A solução é esta. Tá? Então, são vetores que pertencem à matriz 2 por 2. Então, é aqui. Eu quero saber quanto é que vale o A, o B, o C, né, e o D. Tá? A partir do momento que eu souber, eu tenho a solução. Como é que eu encontro mesmo esse A, B, C e D, ou o vetor W? Aqui na equação sempre é asterisco. Né? Onde é o quê? Essa combinação linear dos vetores dados no conjunto A, que são 3 caras aqui. Tá bom? Então vamos lá. Então, você vai lá, pega essa equação asterisco aqui, né? Agora a gente pode ir um pouco mais rápido, né? Analisar mais a parte final. Tá? Aí eu tenho A1V1, que é o primeiro vetor, A2V2, que é o segundo, tá? Você substitui aqui, e o V3 é o terceiro vetor. Cadê? Tá aqui. Tá? E aqui é o vetor W. Ok? Então, nós temos aqui, tá? Agora eu já vou ir direto à matriz aumentada. Os coeficientes do A1, que é a primeira coluna, vai ficar aqui. Então, aí você escolhe a ordem. Eu gosto de N, então, menos 1, 2, 0 e 1. Menos 1, 2, 0 e 1. Tá aqui, menos 1, 2, 0 e 1. Tá? Os coeficientes do A2 são os coeficientes aqui na segunda coluna. Né? Da mesma ordem que eu peguei aqui, para colocar a primeira coluna, eu vou ter que pegar aqui também. 3, 1, 1 e 0. 3, 1, 1 e 0. Em relação ao A3, 2, 3, 1 e 1. 2, 3, 1 e 1. E os termos independentes, A, B, C e D, aqui nesta ordem. Tá bom? Aí você faz o escalonamento apropriado. Tá? Multiplica por 2 aqui, soma, vai dar 0. Aqui já é o 0, e aqui só essa linha aqui soma com essa e vai dar 0. Tá bom? Aí o que a gente faz? Aqui, aqui de preferência igual a unidade, mas aqui eu tenho 1, então eu passo para cima. Tá? Eu passo para cima. Alguém vai dizer, mas é tudo múltiplo aqui, então já sei a solução. Não, finalizem, porque você vai fazer uma discussão. Tá? Eu, particularmente, eu vou sempre até o final. Então, eu vou passar para cá para cima, né? E a partir daí aqui é o pivô, eu vou zerar o 7 e o 3 aqui. Pronto. Então, multiplica essa linha por menos 7 e soma. E depois por menos 3 e soma nessa. Então, nós vamos ter essa seguinte situação. Aqui já é um pouco diferente, né? Olha só o que aconteceu aqui. Eu tenho aqui 0 a 1 mais 0 a 2 mais 0 a 3. Tem que dar quanto esse valor? Esse valor tem que dar 0. 0 a 1 mais 0 a 2 mais 0 a 3 igual a quanto? Aqui tem que ser 0. Para quê? Para que o céu seja possível. Então, essas duas equações aqui são iguais a 0. O que aconteceu aqui? Está aqui, Só que eu quero saber o valor de A, B, C e D. Então eu tenho que resolver esse sistema? Sim, agora recaiu em um outro sistema. Ok? Quando você tem mais de uma restrição, na discussão do sistema, que é o que aconteceu aqui, tá? Na discussão desse sistema, apareceu que aqui é igual a 0 e aqui também. Então nós temos duas equações, então vai dar novamente um outro sistema. Bom? Aí você faz o devido escalonamento. Eu troquei a primeira linha com a segunda, e já ajeitei aqui, né? Coloquei C debaixo de C, tá? O D e o B aqui separei. Pronto, multiplica por menos 2 e soma, aí você vai lá e encontra essa expressão aqui, né? Esse sistema. Aí aqui no caso, para essa linha, a variável A é o quê? Não é variável livre, mesma coisa que B não é variável livre. Quais são as variáveis livres? C e D, tá? Então vão ficar as respostas em função de C e D. Nessa última equação aqui, só isolando B, nós vamos encontrar aqui C mais D, mais 2D. E isolando A aqui, porque eu teria que substituir o valor de B aqui em cima, mas não aparece o B, então ficou fácil de eu encontrar o valor de A. Que no caso aqui é
3C menos D. Tá bom? E aí você vai lá e coloca no lugar do W, que é A, B, C e D. O C e D são variáveis livres, e o A aqui é 3C menos D, e o B aqui é C mais 2D. Tá bom? Então essa aqui é a solução. Vale lembrar que você pode substituir lá em relação ao V1, o valor de C e D aqui, né? Você pode pegar aqui, ó. Cadê? O primeiro vetor, ó, coloca 0 e 1 para verificar se dá menos 1 e 2. E assim por diante. Bom? Então agora vamos para o nosso último exemplo, né? Dado aqui, tá? 3 vetores, aí para ficar, vamos dizer assim, completo, o tipo, a quantidade de exercícios variados, né? Quando que o espaço vetorial, a gente viu que é uma restrição do conjunto V, do espaço vetorial V, e um em que, pelo menos um, em que o subespaço vetorial é o próprio espaço vetorial, que foi o segundo caso. E está faltando também trabalhar agora polinômios. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 polinômios. Ok? Então vamos lá. Então, todos os polinômios, olha o grau dele, ó, 2, 2, 2 e 2, é o maior grau. Significa que o subespaço gerado, a pergunta é, que é o W que eu quero saber, né, pertence a qual conjunto? Ao P2, que é polinômio de grau menor ou igual que 2. Então, esse W aqui é uma combinação linear desses 4 vetores. Então, eu tenho que resolver essa equação asterisco para eu encontrar quem? O valor W. Só que W, ó, pertence ao P2. Então, você escreve o vetor W de forma genérica. Tá? Então, você escolhe. Pode ser xt ao quadrado mais yt mais z, ou colocar B e C aqui nesse local. Bom? Então, do mesmo jeito lá, então resolve esta equação asterisco aqui. Tá? Então, vamos lá. É A1 que multiplica V1, A2 que multiplica V2, mais A3 que multiplica V3, e A4 que multiplica V4 igual ao vetor genérico W. Tá bom? Vale lembrar que os coeficientes da variável A1 vai ficar assim, ó, é o coeficiente do t ao quadrado, do t e do t elevado a zero. Tá bom? Que não aparece aqui, t elevado a zero, t elevado a zero é 1. Então, aqui. 1, 1 e 3, que é a primeira coluna. Aqui, ó, 1, 1 e 3. Do A2 é menos 2, menos 1 e menos 2. Menos 2, menos 1 e menos 2. Em relação ao A3, 3, 2 e 5. 3, 2 e 5. Em relação ao A4, não aparece a T, então é 0T. Então, menos 1, 0 e 1. Aqui, menos 1, 0 e 1. E os termos independentes na mesma ordem que foram colocadas aqui os coeficientes aqui. De T ao quadrado, de T elevado a 1, de T elevado a 0. Então, é A, B e C aqui. Pronto. Faz o escalonamento, multiplica por menos 3 por menos 1 em soma e depois por menos 3 em soma. Bom? E, como eu já havia comentado, eu sempre finalizo o escalonamento. Tá? Por mais do que essa parte aqui, esses valores são tudo múltiplos desse aqui. Tá? Mas eu prefiro, né, não observar isso daí. Faço o escalonamento até o final, multiplico por menos 4 e somo. E aí nós temos o quê? Nesse caso aqui, ó, não existe restrição nenhuma para que o céu seja possível para a primeira equação, nem na segunda, mas na terceira, ó, 0 a 1 mais 0 a 2 mais 0 a 3 mais 0 a 4 tem que dar quanto? 0 também. Então, esse cara aqui é 0. Então, você vai lá e... Então, no caso aqui, daria um sistema apenas, ó, com 3 variáveis e uma equação. Então, já está escalonado, já está resolvido, né? Então, você sabe que B e C são variáveis livres, então A vai ficar em função delas. Então, vai ficar assim. Então, você vai lá e substitui, ó. Aqui, ó, a solução, lembra quem é a solução? É o polinômio. Eu quero saber quanto é que vale A, eu quero saber quanto é que vale B, eu quero saber quanto é que vale C. Né? Então, nesse caso aqui, né, o valor de B e C são variáveis livres e o valor de A é igual a B, é 4B menos C. E as variáveis livres são números reais. Ok? Então, a gente finaliza os exercícios referentes a subespaço finitamente gerado por um conjunto A. Tá?